Salve, salve, meus queridos alunos! Hoje nós estaremos continuando nosso estudo de biologia. Especificamente, a gente vai estar dando continuidade aos temas que a gente já estava abordando. Na nossa última aula, a gente estudou um conceito que é chamado de divisão celular, dentro do ciclo celular, onde vimos meiose e mitose. Uma das aplicações imediatas daquele conceito, pessoal, é esse que a gente vai ver, que é a gametogênese, que é o processo de formação dos gametas. Então, hoje aí nós estaremos começando, e hoje, olha, especificamente, olha aí, ó, a gente vai trabalhar com a nossa caneta. Agora minha letra vai ficar um pouco mais bonita aí para poder ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá. O que é gametogênese, professor? Bom, eu coloquei um conceito aqui bem de boas, bem tranquilo para a gente trabalhar. Gametogênese é o quê? É o processo de formação dos gametas. Olha só. É o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de produção assexuada. Beleza. Então, gametas, a gente viu, pessoal, que os gametas são produzidos em um dos tipos de divisão celular. Existe a meiose e a mitose. Essa aqui ocorre na meiose. Se você assistiu a nossa última aula, então já fica ligado. A meiose produz gametas. A meiose produz gametas. Beleza? Professor, sim, beleza. E quais são os tipos? Ocorre a mesma coisa no homem e na mulher, professor? Não. Ocorrem dois tipos distintos. No homem, ocorre uma coisa chamada espermatogênese. Espermatogênese. Gênese significa início, origem. Então é a origem do espermatozoide. Isso aqui acontece no homem, ó. O símbolo do gênero masculino aqui, ó. O escudo, do deus caçador lá da Grécia Antiga. Enquanto que para a mulher ocorre uma coisa chamada ovulogênese, certo? Que é representada aqui, eu vou representar com o espelho da deusa Vênus. Beleza, então, pessoal, tranquilão aqui, Gametogênese é o quê? É o processo que forma os gametas. E os gametas são formados através da meiose. Está aqui. Tem dois nomes. No homem acontece a espermatogênese, enquanto que na mulher ocorre a ovulogênese. Beleza. Nomes fáceis de decorar, porque aqui tem a ideia do gênese, que é a expressão que dá a ideia de origem. Show. Então agora a gente vai ver cada uma delas, beleza? Bem tranquilo, bem de boas aqui, pessoal. Tem muitos nomes, então a gente vai bem com calma. Se você estiver muito apressado, você coloca na velocidade 2 aí no YouTube, que dá para pegar bacana esse conteúdo. Show? Então vamos lá. Gametogênese do sexo masculino é a espermatogênese. Beleza, então vamos lá. Espermatogênese é o quê? É a produção dos gametas masculinos. Perfeito. Onde isso aqui ocorre, professor? Isso aqui, pessoal, isso aqui ocorre nas gônadas masculinas, certo? Gônada, professor, o que é isso? As gônadas são onde são produzidos lá os nossos gametas, No caso do homem acontece nos... Opa, perdão, pessoal. Acontece nos testículos. Então, ocorre nos testículos, dentro dos túbulos seminíferos, perto do epidídimo. Então, mas a gente não quer esse nível de detalhamento. Só acontece. Espermatogênese é a produção dos gametas masculinos. Ok. Ocorre aonde? Nas gônadas, Até colocar aqui essa palavra. Acontece nas gônadas. Que no caso do homem é os testículos. São os testículos. Beleza, então vamos lá. Lá dentro dos tubos seminíferos, no testículo, existem várias células. Essas células são chamadas de... Olha só. Tem várias células normais lá, Elas são chamadas de gônia. Então vamos lá. Gônia. Beleza. Essa gônia, ela vai crescer. São células, ela vai se preparar para se dividir. Como ela se prepara para se dividir, pessoal, ela vai começar a crescer aqui, ó. Ela vai começar a crescer. Quando ela crescer, ela vai ficar um pouco maior aqui, ó. Esse processo é o que a gente viu na nossa última aula, que é o processo de intéfase, que é quando a célula cresce para poder se multiplicar. Então, ó, gônia, a outra palavra que você vai ter que aprender, ó, gônia, cito 1, cito 2, cito 1, cito 2 e TID. Esse aqui, pessoal, é a célula que vai se dividir, por isso que eu chamo ela de célula 1, ó, cito é célula 1, porque ela vai fazer a primeira divisão. Quando ela realizar a primeira divisão dela, o que vai acontecer? Ó? Ela vai
para cá vai vir metade e metade para cá. Essa outra célula recebe outro nome. Então, ó, essa primeira aqui, ó, que não estava se dividindo, ela estava normal lá, tranquilona, estava suave, suave. O nome dela é gônia. Quando ela cresce para poder se dividir, eu chamo ela de cito 1. Quando ela se divide, eu formo 2. Eu vou chamar de cito 2. Certo? Cito 2. E aí, ela vai se dividir novamente, pessoal, porque isso aqui é meiose, viu? Ó, como é gametogênese, produção dos gametas, é meiose. Ela vai se produzir em mais 2 aqui, ó. Também N, também N. Esse aqui também vai se dividir em 2 e esse aqui também vai se dividir em 2. Foi o que a gente viu na nossa última aula, que uma célula se transforma em 4, lá na meiose. E essa aqui vai receber o nome de TID, ó. TID. Então, gônia, cito 1, cito 2, TID. Gônia, cito 1, cito 2, TID. Repete isso aí, bem devagar. Gônia, cito 1, cito 2, TID. Por que acontece esses nomes aqui? É o seguinte, pessoal. Vou colocar até de azul. Esse processo é o processo de espermatogênese. Então, eu vou pegar essa parte bem aqui, ó, e vou escrever aqui na frente de todas elas. Olha só. Essa célula aqui, o nome dela não é gônia. Na verdade, o nome dela é, ó, espermatogônia. O nome dessa aqui, qual é o nome dela? Olha só, espermatócito. Essa outra aqui, espermatócito 1. Essa outra, espermatócito 2. E essa aqui, adivinha? Espermátide. Então, olha só. É bem fácil aprender a sequência que ocorre a espermatogênese. Gônia, cito 1, cito 2, TID. Mas como é espermatogênese, eu tenho que colocar essa palavra na frente. Espermato, né? Que tem a ver com o gameta masculino. Então, olha lá, espermatozoide. Espermatogônia, espermatócito 1, espermatócito 2, espermatite. O que cada uma delas faz? Bem simples. A espermatogônia vai realizar a intérfase lá, ó. O que é isso, professor? Ela vai crescer. Ó, daqui para cá ela cresceu. Ó. Se ela cresce, esse processo aqui é o processo de intérfase que acontece na espermatogônia. O cito 1 vai fazer o quê? Ó, ela vai fazer a meiose 1, porque a meiose tem 2. Ela faz a meiose 1, ó, se dividiu em 2, se dividiu no meio, meiose. Formou essa célula aqui, ó. Cito 2, espermatócito 2. Que vai fazer qual meiose? A meiose 2. Certo? Então, realizou a meiose 2, o espermatócito 2 realiza a meiose 2 e forma a espermátide. Pronto. Depois daqui, pessoal, essas células elas vão sofrer um processo de maturação. Cada uma delas aqui, ó, vai virar um espermatozoide aqui, ó. Cada uma delas. Ó. Deixa eu fazer aqui bem bonitinho, ó. Pronto, tá aqui. E esse último aqui é o espermatozoide. Então, esse é o processo de gametogênese. Então, o que você precisa aprender? Você precisa aprender quais são as etapas. Então, eu vou até colocar aqui o que você precisa aprender. Que em prova geralmente cai. O que você precisa aprender? Dica para você aprender. Primeiro você tem que aprender as etapas. Qual o nome das etapas? Então, a minha dica está dada aí. Gônia, cito 1, cito 2, TID, espermatozoide. Gônia, cito 1, cito 2, TID, espermatozoide. Pronto. Depois que você aprendeu as etapas, você tem que aprender o que ocorre em cada etapa, né? O que ocorre em cada etapa. Então, ó, na espermatogônia, o que acontece com a espermatozônia? Ela cresce, ela realiza intérfase. O espermatócito 1, cito 1, espermatócito 1 faz o quê? Ele realiza a meiose 1. O espermatócito 2 faz o quê? Realiza a meiose 2. E a TID, o que ela faz? Ela vai se maturar, né? Ela vai maturar. Se ela vai maturar, ela vai realizar
o processo de se tornar um espermatozoide. Pronto, é isso, certo? Então a dica, aprenda o nome das etapas e o que ocorre em cada uma delas. Lembrando que, veja, aqui começou com 2N e aqui terminou com N. Ó. Isso é justamente o que ocorre na meiose. A meiose pega uma célula e divide no meio. Só metade dos cromossomos vai para os gametas. Então aqui, ó, se aqui tinha, por exemplo, 2, se aqui tinha 46, aqui vai ter só 23 cromossomos. Que vai juntar com 23 da mãe e vai formar um zigoto, né? Que vai gerar uma prole, que é um filho aí. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Só apagar aqui. Beleza? E aí, pessoal? Tranquilo, né? Show. Então vamos para frente. Vamos para frente. Há outro processo de gametogênese que a gente vai ver também bem de boas, bem tranquilo, de boa. Novamente, se você está com pressa, coloca na velocidade 2 aí do YouTube, porque aqui a gente vai bem de boas. O outro processo é a ovulogênese, né? A ovulogênese, fazendo o mesmo modelo lá, mesmas cores, é o que? É a formação, né? É a produção dos gametas femininos. Beleza? É a produção dos gametas femininos. Pessoal, então se você reparou o seguinte, qual é a diferença aí do masculino para o feminino? No feminino, as mulheres sempre enfrentam mais dificuldades. Até na biologia é complicado. O processo de formação dos gametas femininos é mais difícil. Tanto é que eu vou até com mais calma aqui, beleza? Bom, então a ovulogênese é a produção, o processo de formação dos gametas femininos. Onde é que elas ocorrem? Ela ocorre no ovário. Na gônada feminina, né? Gônada feminina, que é o ovário, beleza? Então acontece dentro do ovário. Show, tranquilão. Então o processo de formação é muito parecido no começo com o masculino. Então se você aprendeu lá, que eu acabei de explicar, de boa. Então você vai ter uma célula lá pequena, 2N normal, que também vai ser chamado de gônia. Ela vai crescer, full time, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela também vai ser chamada de cito 1. Mesma coisa do masculino. Esse cito 1, o que vai acontecer? Ela vai se dividir em N e N, que aí vai formar o cito 2. Pronto. Acabou. Acabou, professor? É, acabou. É só isso que é o feminino. Então, olha só. De boas. A célula tinha uma célula pequena lá. Vou até fazer ela menor aqui para parecer que ela cresceu mesmo, beleza? Então, ó, aqui era uma célula menor. Vou fazer menorzinho aqui, ó. E ela cresce, que é a gônia. Na hora que ela cresce, ela se torna um cito 1. Porque ela realiza a meiose 1. Ela se divide e forma o cito 2. Beleza. Só que, da mesma forma que a gente fez lá no processo anterior, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Lá era espermatogênese e aqui é ovulogênese. Então eu vou pegar essa palavra óvulo e colocar na frente aqui, ó. Né? Vai ficar muito parecido, na verdade. Aqui, essa primeira célula é chamada de ovogônia. Ovogônia. Enquanto que esse aqui é chamado de ovócito 1 e esse aqui é chamado de ovócito 2. Alguém ligou uma motosserra aqui. Professor, então por que o senhor disse que isso aqui é difícil? Pessoal, é difícil porque é o seguinte. No homem acontece quando ele está na puberdade. Na mulher, não. Sabe quando é que isso aqui ocorre na mulher? Você, menina que está me assistindo. Esse processo aqui, ó, acontece até aqui. Até aqui. Isso aqui acontece quando você é ainda um feto. Ou seja, quando você está na barriga da sua mãe que isso aqui acontece. E aí dá uma pausa. Quando você está lá na barriguinha da sua mãe, você é menina, sua mãe descobre que você é menina, isso aqui já está acontecendo. A ovogônia se transforma em ovócito 1. E para. Beleza. Quando é que isso aqui continua, professor? Isso aqui, ó, vai ter uma pausa. Daqui para cá tem uma pausa. E essa pausa é chamada de dictióteno. Dictióteno. E ela vai demorar 15 anos.
desde o momento que você nasce até a menarca, que é o primeiro processo de menstruação. Quando você está lá, quando você vai menstruar pela primeira vez, é isso aqui que acontece, certo? É isso aqui que acontece. E aí, essa célula aqui, que é chamado ovócito 1, cadê minha caneta, meu Deus? Tá aqui. Essa célula que é chamada de ovócito 1 aqui, ó, ele vai continuar. Então ele está parado bem aqui, na verdade, ó. Aí depois de 15 anos é que ele começa tudo de novo, ele começa para cá, ó. Ele começa a se dividir para cá. Só que esse ovócito 2 aqui, essa célula aqui, ó, não é N. Ela vai se tornar um outro nome aqui, ó. Essa aqui recebe um outro nome, beleza? Não vou colocar agora, Mas isso aqui recebe um outro nome. Então vamos só recapitular. Quando você está na barriguinha da sua mãe, você está produzindo células lá no seu ovário, chamadas de ovogônia. Essas células vão crescer e se tornar espermatócito 1. Quando chegar aqui, ó, quando chegar nesse ponto aqui, quando ela vai começar a se dividir, ele para. Está dando certo? Ele vai parar bem aqui, ó. Aqui tem uma pausa, ó. Essa pausa é chamada de dictióteno, ó. Isso aqui é uma pausa. E essa pausa vai demorar aproximadamente 15 anos, que é quando a menina vai ter o primeiro processo de menstruação. O processo de menstruação nada mais é do que ocorre depois da ovulação. É depois que ocorre o processo de maturação do ovócito 2, vai ocorrer o processo de ovulação, né? Que o processo de ovulação nada mais é do que colocar essa aqui, ó, tirar do ovário e colocar nas tubas uterinas. Vai ocorrer a meiose 2, no caso. A meiose 1 transformando nesse aqui. Aí, no caso, popularmente a gente chama essa célula aqui de óvulo, né? Chama de ovulação, ocorre a ovulação e sai isso aqui para ser fecundado no sexo feminino. Nesse caso, pessoal, a gente chama de óvulo. Só que, estou em processo de ovulação porque tem óvulo. Está errado. O nome da célula, de fato, que sai antes da menstruação é ovócito. Então, se essa célula não for fecundada, se tiver sua menstruação normal, ocorre só isso aqui no seu processo de formação de gametas. A ovogônia se transforma em ovócito 1, que se transforma em ovócito 2. Se por acaso ocorrer a fecundação, ou seja, ocorrer a entrada de um espermatozoide aqui, ó, aí sim, esse ovócito vai se transformar numa outra célula. Essa outra célula é que a gente chama de óvulo, certo? Que depois vai se transformar em zigoto, gástula, brástula, e aí formando o feto e um novo ser humano. Então, é isso aqui que acontece, beleza? Esse óvulo aqui, ó, nada mais é do que a soma desse ovócito mais o espermatozoide. Então, é o ovócito mais o espermatozoide. É o que a gente chama de óvulo. Então, quando você vê alguma das suas amigas falando, meu óvulo, lembra? Óvulo é quando está grávida já, entendeu? É quando já fecundou, é quando você já vai passar por um processo de gestação. O que você tem, de fato, é o ovócito 2. Então, o óvulo que a gente chama é chamado de ovócito 2 dentro da biologia. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido aqui. Então, deixa eu só colocar o que acontece aqui do lado, para que você não perca. Então, essas aqui são as etapas só. Ovogônia, cito 1, cito 2. A ovogônia ocorre o processo de interfase. A célula cresce. O ovócito 1 vai produzir a meiose 1. Na hora que ele começar a fazer a meiose 1, ele para. Beleza? Até colocar aqui, ele dá uma pausa. Essa pausa, eu já falei, é chamada de dictióteno. Tem uma pausa de 15 anos aqui. Beleza, e depois volta para o processo normal, né? E aí ocorre a meiose 2. Meiose 2. E aí, a cada mês, esse processo daqui para cá, ovócito 1 transformando em ovócito 2, querendo se transformar em óvulo, que é já a fecundação, vai acontecer todos os meses. Então, sua menstruação vai vir todo mês, por quê? Porque o ovócito 1 se transformou em ovócito 2 e você não está grávida. O ovócito 1 se transforma em ovócito 2, não se transforma em óvulo porque você não está grávida. E aí, sucessivamente, mês após mês. Beleza?
Falei que era um pouco complicado, mas nem tanto, né? Então você aprende as etapas, aqui, desse lado, o que acontece em cada etapa, aqui. E às vezes o que pode cair numa prova um pouco mais difícil é perguntar quando isso aqui ocorre, quando ocorre esse processo, ocorre na fase embrionária, né? A fase embrionária, até coloca aqui, ó, fase embrionária. Na fase embrionária, quando você ainda é apenas um feto. E aí tem uma pausa, que é chamada de dictióteno, que é até a primeira menstruação, que é chamada de menarca. Beleza? Então espero que você tenha entendido aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode estar me procurando. Agora a gente vai fazer algumas questões para ver se isso aqui realmente deu para entender. Show? Então vamos lá. Questão 1. Os espermatozoides são células muito ativas, né? Com enorme capacidade de movimentação, certo? Porque eles têm um flagelo assim, ó, e esse flagelo gira assim, fazendo com que ele se movimente nessa direção. Aí bem aqui tem algumas enzimas que fazem com que ele perfure o ovócito 2, produzindo assim o óvulo, zigoto e etc. Durante a sua formação, que é a espermatogênese, que a gente estudou hoje, acontecem várias fases. Então vamos lá, quais são as fases? Pessoal, as fases eu falei para vocês. Então, ó, gônia, cito 1, cito 2, TID, zoide, no caso, né? Então vai ser, ó, espermatogônia, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide e espermatozoide. Bem simples. Fase. Gônia, cito 1, cito 2, TID, zoide. Gônia, cito 1, cito 2, TID, zoide. E coloca a palavra esperma na frente. Vamos ver qual alternativa tem isso aí. Então aqui, ó, gônia, TID, tá errado. TID, tá errado. Começa, cito não. Gônia, cito 1, cito 2, TID, zoide. Olha aí. Então a nossa resposta é a letra E. Viu? É assim que vai ser cobrado de vocês. Bem de boas. As etapas ou o que cada uma delas faz. Então vamos lá. A segunda questão. A formação dos gametas ocorre no interior de onde, pessoal? De modo geral, acontece lá nos testículos, né? E mais específico, nos tubos seminíferos. Tubos seminíferos. Beleza. Esse processo recebe o nome de modo geral, espermatogênese, né? Espermatogênese. Então, ó, espermatogênese. Então, qual é a alternativa? Marca a alternativa que completa adequadamente os espaços acima. Epidídimo? Não. Testículo, certo? Espermatogênese, certo. Então, letra B, nossa resposta. Túbulos deferentes? Não. Espermiogênese? Ó, espermiogênese não. Espermatogênese. Na próstata? Não, mas o nome está certo, espermatogênese. Então, ficamos com a letra B. Próxima questão. A formação dos óvulos, beleza, ó, óvulo, é possível graças a um processo denominado ovulogênese. Top. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta a sequência exata das estruturas formadas nesse período. Então, ele quer aqui, ó, no caso, as fases da gametogênese, né? Então, vamos lá. Mesma coisa. Gônia, cito 1, cito 2. Pronto, é só isso, da mulher. Se caso ocorra a fecundação, vai formar o óvulo. Então, ovogônia, ovócito, ovócito 2. Então, tem que colocar a palavra ovo na frente, né? Ovogônia, ovócito 1, ovócito 2, óvulo. Vamos ver qual a alternativa que apresenta aí. Ovogônia, tá ok. Ovócito 1, ovócito 2, óvulo. Perfeito, já é a nossa letra A. Aqui ele vai querer trocar ovócito 1, ovócito 2, ovogônia é o primeiro. Óvulo, não, óvulo nem acontece, só se fecundar. Óvulo não. Ovogônia tá certo, mas o óvulo é no final. Então, olha aí, viu? Novamente, cobrando as fases. Gônia, cito 1, cito 2, e aí vai óvulo ou TID. E a última questão. Muitas pessoas afirmam que no momento da ovulação acontece a liberação do óvulo, né? Que a gente viu que não é óvulo. Entretanto, essa informação está incorreta, pois a estrutura liberada é a
Então vamos lá, ó. Gônia, cito 1, cito 2, óvulo. Opa, óvulo, né? Então, coloca a palavra ovo na frente. Ovo, ovo, ovo. Então, a ovogônia acontece a intérfase. No ovócito 1, acontece a meiose 1. No ovócito 2, ocorre a meiose 2. E no óvulo é apenas se fecundado. Então, óvulo é quando está fecundado. Beleza? Então, acontece, então, pessoal, ó, que a célula que sai na menstruação não é óvulo, e sim ovócito do tipo 2. Tá aqui, ó. Letra C. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida esteja me procurando. Foi um enorme prazer estar com vocês, viu? Até a próxima e tchau!